Caros amigos, sejam bem-vindos mais uma vez para esse encontro. Vivendo esse mês de outubro, o mês missionário, faremos uma série de reflexão durante esse mês, trazendo o elemento da missão, a igreja em saída, lembrando o nosso compromisso batismal de ser missionário. E hoje nós temos a presença de irmã Solange para nos ajudar nessa nossa reflexão. Ela é mineira e dominicana. Hoje ela vai nos falar um pouco sobre sua vida, consagração e missão. Irmã, fica à vontade e seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Padre Thomas. Realmente eu estou bem à vontade mesmo, isso aí. Né? Então assim, e essa vontade, e esse estar à vontade é a alegria da gente poder falar que eu sou consagrada e a consagração me faz cada vez mais mulher, mais humana e mais de Deus. Então 3 coisas Sim. acumuladas nessa mulher aqui, né? Então assim, uma alegria muito grande de poder falar para vocês que a consagração é um presente de Deus na nossa vida, hein? Então nós não devemos ter medo de doar a nossa vida para o reino de Deus e doar Ele em missão. Eu sou mineira, nasci aqui em Belo Horizonte, meus pais já estão no céu e eu tenho uma alegria muito grande, né, de poder falar que eu sou dominicana. E dominicana tem o carisma da pregação. Então assim, é uma coisa que eu trago assim do meu coração mesmo, é a pregação. Eu sempre gostei muito, né, de pregar no bom sentido, Sim. né, de falar de Deus, de poder vivenciar Deus primeiramente em mim Sim. e vivenciar Deus naqueles que são pobres e são excluídos. E a nossa bandeira é a bandeira da justiça e da paz. Então, nesse contexto de anunciar, pregar o Evangelho, né? No contexto em que nós estamos vivenciando, principalmente com seu trabalho com pessoas em situação de rua. Conta para a gente essa sua paixão por essa pastoral, como é que nasceu, como é que você vive isso na vida cotidiana? Isso aí você falou a palavra certa, é paixão mesmo. Primeiro que eu sou uma mulher apaixonada, eu não posso esconder, porque isso é meu, e isso está aqui dentro, Sim. sabe, de mim. Então eu sou uma pessoa muito apaixonada, Sim. sou uma pessoa que gosto da vida, que aprecio a vida. Sim. E quando a gente fala assim, paixão pela missão, né, ser apaixonado pelas pessoas que Deus escolheu para ser o seu povo, para ser o seu eleito. E a pastoral de rua, ela vem nos desafiando todos os dias da nossa vida, porque viver na rua é a última coisa que um ser humano escolhe. Ninguém escolhe para viver na rua, ninguém. Você escolhe para viver sem casa, para viver sem um lugar para alimentar, sem um lugar para dormir, sem um lugar para sentar. Sem pertencer quase nada, né? Nada, sem ter nada. Quem que escolhe isso, gente? Não existe isso no mundo. Sim. E as pessoas que olham para as pessoas em situação de rua, falam assim, olha, eles são vagabundos, eles não querem sair da rua, eles já acostumaram com a mendigação, com aquilo que o povo dá. Mentira. Não faça isso, porque isso não é verdade. A última coisa que nós escolhemos na nossa vida é viver na rua, porque todo mundo gosta de ter um lar, de ter uma casa, Sim. de poder chegar, de poder sentar, de poder abraçar as pessoas, né? E os nossos irmãos e irmãs de rua, eles são privados de tudo isso. Além de ser privados dessa relação humana, dessa relação bonita, eles também são privados Sim. de tudo aquilo que é social, de tudo aquilo que a gente tem direito, é negado a eles, né? E a gente não dá conta dessa agressão, dessa violência contra a população de rua. Sim. E aí, Padre Thomas, eu posso falar para você, eu me apaixonei desde o momento que eu consegui e que eu fui capaz de enxergar no morador de rua, no morador em situação de rua, a presença de Jesus Cristo.
Então, assim, é uma conversão. Sim. Então, eu fui convertida por essas pessoas. Porque não adianta eu falar de Jesus Cristo, pregar Jesus Cristo, se eu não sou capaz de reconhecer o Cristo no nosso irmão em situação de rua. Então, irmã, durante esse tempo de pandemia, a senhora, junto com seus colaboradores, tem feito um belíssimo trabalho, né? E como foi esse trabalho e como isso te ajudou também? Acredito que a missão é isso, né? Uma via de mão dupla. Não somente eu estou ajudando alguém, a pessoa também nos ajuda. Então, conta como foi, algumas experiências bacanas que aconteceu, que talvez você ficou assim, chocada com essa experiência bacana, positiva, né? Então, acho que a primeira experiência positiva que aconteceu foi a gente ter coragem de quebrar o estigma que foi implantado na nossa sociedade. Porque o slogan era assim: Sim. Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. E quem não tem casa, onde vai ficar, né? Onde vai ficar? Então, esse foi a minha paixão. Eu saí para dar marmita, dar comida para as pessoas. E quando eu cheguei em casa, aquela noite eu não pude dormir. Eu não conseguia dormir porque eu recolhi dentro de casa, mas eu sabia que tinha milhares de pessoas na rua. Então aquela noite foi uma noite muito dura, porque eu vi muita miséria, além daquilo que eu já conhecia. As pessoas ficaram desesperadas e começaram a sair das malocas, dos cantos, dos papelão, porque começaram a ficar desesperados, porque viram as ruas de Belo Horizonte vazia. Então, quem ocupou as ruas de Belo Horizonte no início da pandemia foi os moradores em situação de rua, porque ninguém mais ia na rua, então eles ficaram expostos. Sim. Então a gente foi vendo assim a quantidade de moradores de rua em Belo Horizonte, e aí para o Brasil todo, né? Sim. Então assim, o primeiro desafio foi esse, ter coragem de sair de casa enquanto a sociedade, enquanto o poder público, a saúde pediram fique em casa. Então eu fui para a rua, mas não fui sozinha. Sim. A gente tem uma equipe muito bonita que teve coragem de ir para a rua, coragem de sair, coragem de levar alimento, levar água, estar na rua com as pessoas de rua. Então esse foi assim, foi uma coisa assim, eu tive medo. Sim. Eu tive medo no começo, porque eu moro com irmãs idosas, então eu fiquei morrendo de medo de sair, pegar o vírus e trazer para casa, né? Mas em comunidade nós conversamos e as irmãs me apoiaram, as irmãs me sustentaram. Então a vida comunitária é bonita porque a gente é apoiado pelos outros, né? A igreja do Brasil tem um rosto feminino, na verdade. Tem uma presença forte de mulheres que trabalham, seja nas comunidades, seja nas pastorais, tudo isso. Não estou diminuindo o valor dos homens, mas a presença de mulheres é muito forte, né? Também essa perspectiva, sendo mulher, sendo religiosa, como você vive isso? Com o que você vê nesse rosto feminino da igreja? Olha, Thomas, você tocou numa parte assim muito bonita, esse rosto feminino da igreja. E eu falo assim que realmente a igreja, se ela perder esse rosto feminino, a igreja está morta, né? Porque a igreja ela é composta, né, de homens e mulheres, mas realmente quem assume mesmo, quem leva mesmo, são as mulheres, né? E eu falo isso com muita tranquilidade, sem agredir ninguém, né? Porque a gente se completa, né? No serviço a gente se completa, mas a gente sabe que 80% da igreja ela é composta por mulher, né? Isso nos dá uma alegria muito grande de saber que a gente é uma grande colaboradora para que o reino de Deus aconteça aqui e agora, né? Eu penso, né, que a igreja ela tem que dar passos ainda com relação ao acolhimento da mulher, né? Nós vivemos numa sociedade machista, nós não podemos negar, né? E isso não é culpa sua, não é culpa do outro. A nossa sociedade ela é machista. Tem uma história longa, né? Aliás, já vem de longe, né? Quando a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente vai vendo
o machismo, né? Até na Bíblia você encontra poucas mulheres, né? Poucas mulheres. E a gente sabe o papel das mulheres na Bíblia, né? Então a gente sabe disso. Agora, eu sempre luto para que a mulher tenha o seu papel, a sua dignidade e o seu respeito dentro da igreja. E como mulher, eu defendo sempre a causa das mulheres, sempre vou defender, né? E nós temos que ser realmente respeitada, né? E com muita alegria, eu vejo assim que o nosso Papa Francisco, ele tem aberto mesmo, né, a igreja para a ala feminina, né? E há pouco agora, né, não tem nem um mês, tem uma religiosa dominicana, né, que foi convocada pelo Papa para ajudar, né, na administração, na fala, em tudo aquilo que acontece ali, né? Então, assim, é isso, a gente vai ganhando espaço devagarzinho, e a gente sabe que não é fácil, porque quando a gente ganha o espaço, a ala masculina tem que ceder o espaço para a gente, né? Eu acho que é isso aí, é o complemento tem que incorporar, um dos outros, né? O elemento, isso. Falando desse conceito do Papa Francisco e tudo mais, né? Ele vem nos cobrando também, nos chamando também, lembrando que a igreja tem que ser uma igreja em saída, e nessa mensagem que ele tem dirigido para nós, para esse Dia Mundial das Missões durante esse mês de outubro, ele também nos convida mais uma vez, lembrando que todos nós participamos nessa missão, igreja em saída. E a nossa resposta, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Nessa perspectiva, e o seu trabalho também traz essa mensagem muito forte, que eu não preciso ir longe para fazer uma missão. Eu posso fazer a missão no meu contexto ao redor da minha casa, do meu trabalho. Então, como você lê esse convite de sair, a igreja em saída, para terminar nossa fala de hoje? Joia. Olha só. Então, assim, essa grande convocatória que o Papa Francisco fez, e assim, aproveitando esse momento, né? Quando assim, Papa Francisco, dia 4... São Francisco, né? Eu acho assim que é uma inspiração divina que o Papa Francisco teve, e eu vejo assim, a encarnação da pessoa de Francisco na pessoa de Francisco, né? São Francisco, ele sempre olhou os pobres, ele doou tudo que tinha, teve um final de vida muito bonito, despojado de tudo, né? E o Papa vem nos convocando a nos despojar de tudo. Acho que essa é a grande convocatória. E quando ele fala dessa igreja em saída, é realmente a gente sair da igreja e despojar de tudo que tem dentro da igreja. Porque a nossa igreja, ela é carregada de muito poder, de muita aquisição. Então, assim, a gente foi acumulando. E isso faz parte da natureza humana, né? A gente acumula mesmo, né? Então, quando ele fala assim, olha, sai desse acúmulo que vocês têm, vai até os pobres. Porque lá vocês vão encontrar o Cristo sem nada. Né? Então, essa é a grande mensagem do Papa, né? Vai até aqueles que não têm nada, deixa tudo isso de riqueza que vocês têm aqui, né? Então, quando ele pede a gente assim, essa igreja em saída, é para a gente deixar tudo aquilo que nos impede de ver o pobre, né? Então, eu penso que o Papa, ele nunca falou assim, olha, vocês têm que viver na miséria, vocês não podem comer, vocês não podem vestir, vocês não podem ter um carro, vocês não podem viajar. Ele nunca falou isso. Ele falou assim, deixa tudo aquilo que é acumulado e vai, porque aquelas pessoas que vocês chegam até elas não têm nada. Então, se a gente vai até essas pessoas, a gente vê que as pessoas não têm nada. Então nós temos que voltar e falar assim, vamos dividir o que a gente tem. Agora a missão vai além disso. Não adianta só oferecer, só dar. Papa Francisco, ele nos pede muito mais do que isso. Quando ele fala assim para a gente despojar e sair, é a gente primeiro sair da gente mesmo. Porque além do material, nós temos muitas coisas acumuladas dentro de nós que nos impede de ver o Cristo nos outros. E isso nós temos que fazer um caminho muito longo. Porque às vezes deixar a riqueza é até fácil.
é muito fácil. Mas enxergar a riqueza que existe no outro, que é o próprio Cristo, nós temos mais dificuldade. Então, quando ele faz essa convocatória, ele fala assim, vai até o outro, leva Deus, leva o Cristo para o outro, mas permite-se a ver o Cristo e o Deus que existe no outro. Então, para mim, quando eu vou para a missão, é isto, é encontrar Deus no outro e permitir que o outro veja Deus que existe em mim. E que esses deuses possam se abraçar e celebrar. E quando a gente celebra, vira um único Deus. O Cristo se encarna naquele momento. Isso. Se encarna corpo a corpo, olho a olho, toque a toque. Né? Então é o mesmo Deus que saúda, que vê, que sorri e que abraça o Deus do outro. Então, nosso convite para esse mês de outubro é isso. Fazendo essa caminhada toda nesse mês de outubro, mês missionário, possamos levar adiante essa mensagem, sair de nós mesmos para encontrar o outro, encontrar o Deus, o Cristo que está no outro e levar também a presença de Deus que nós carregamos. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a presença e participação de Irmã Solange. Muito obrigado. Irmã, muito obrigado. Muito obrigado, Padre Thomas. Tudo de bom e sejamos verdadeiros missionários. Amém.